Bom dia. Então, eu vou gravar essa aula aqui para quem não conseguiu ir assistir a aula de ontem. Vamos relembrar um pouquinho aqui o que a gente já viu até agora. A gente viu que quando eu quero fazer um teste, eu tenho uma função e eu faço a primeira derivada dessa função e eu igualo a zero. Os valores de x que fazem a primeira derivada ser igual a zero são os meus pontos críticos. Que através deles eu vou testar depois se ele é ponto de máximo ou mínimo ou ponto de inflexão, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Então, através da primeira derivada eu testo se ele é ponto crítico. E aí a gente viu como testar se ele era ponto de máximo ou mínimo. A gente sabe também que a primeira derivada, quando ela é positiva, a função original é crescente. Quando a primeira derivada da função é negativa, a função original era decrescente. Então, a gente viu que se a função era crescente, então eu tinha lá um intervalozinho aqui, AB. E nesse intervalo, ele contém o meu pontinho C ali dentro. Então, C estava contido dentro desse intervalo. C é o meu ponto crítico. Se a função crescia antes de C e decrescia depois de C, em C eu tinha um ponto de máximo. Se o que acontecia era o contrário, eu tinha lá o meu intervalinho AC também, AB, contendo ponto C, só que se a função decrescia antes de C e crescia depois de C, então C era um ponto de mínimo. Essas foram as duas coisas que a gente tinha visto. Então, como definir os pontos críticos através da primeira derivada igual a zero, através da primeira derivada sendo positiva, crescente, a primeira derivada sendo negativa, da decrescente, e o comportamento antes e depois do ponto me definia se ele era um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Agora a gente vai ver um outro jeito de definir se aquele ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo, que chama o teorema do critério da derivada segunda. Então eu vou escrever aqui o teorema para gente. Seja f uma função derivada no intervalo AB, aberto AD, e C um ponto crítico de A.
Então tá. Sejam f uma função derivável no intervalo AB, então eu estou pegando aquele intervalinho AB, C é o meu ponto crítico, e f de f nesse intervalo. Então, f' aplicado em C é zero. Então, lá eu derivei, igualei a zero, encontrei o valor de x, esse valor de x que dá zero eu chamo ele de C, que ali é o meu ponto crítico. É o x que faz ele ser zero. Então, se eu aplicar f' e substituir o valor de C ali dentro, vai dar zero. Isso quer dizer que é um ponto crítico. Esse C tem que estar dentro do intervalinho AB, que nem aqui, né? Ó, C está dentro do intervalinho AB. Se a f admite a segunda derivada, então a gente vai usar a segunda derivada para determinar se ele é máximo ou mínimo. Então, se eu pego a função e derivo duas vezes, e substituo o x pelo valor c, e essa função é negativa, então eu tenho um valor de máximo. Se quando eu pego a segunda derivada e substituo o valor de c, eu der um valor positivo, eu tenho um valor de mínimo. Então, ó, aqui, negativo é um valor de máximo. Positivo é um valor de mínimo. Então, eu faço a primeira derivada, igual a zero, encontro o ponto crítico. Faço a segunda derivada, substituo o ponto crítico e vejo se ele é positivo ou negativo. Se for positivo, é um ponto de mínimo. Se for negativo, é um ponto de máximo. Se for zero, daí a gente vai ver daqui a pouco. Mas, sendo positivo ou negativo, eu já sei se ele é ponto de máximo ou mínimo. Então, vamos fazer um exemplo. F de x igual a 18x mais 3x² menos 4x ao cubo. Então, o que eu preciso para poder fazer isso? Começar, eu preciso da primeira derivada. Então, vamos encontrar a nossa primeira derivada. F' de x é igual. Derivada de 18x, 18, 3x², 6x, menos 4x ao cubo, menos 12x². Encontrei a primeira derivada, vamos igualar a zero e resolver isso. Como que eu faço isso aqui ser igual a zero? Então, esse aqui é o nosso ponto crítico. Quero encontrar o nosso ponto crítico fazendo isso, né? 2, 5, assim. Então, eu vou fazer isso aqui através do Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4 vezes o a, que é menos 12, vezes o c, que é 18, sobre 2a. E quando a gente fizer terminar esse Bhaskarazinho aqui, então eu vou encontrar x' igual a 3 meios e x duas linhas vai ser menos 1. Eu já fiz essas continhas, então vou trazer só o resultadinho pra gente aqui. Beleza, então x igual a 3 meios e x igual a menos 1 são os pontos críticos. Que agora eu quero descobrir se eles são pontos de máximo ou de mínimo. Como que eu vou fazer isso? Através da segunda derivada. Então, agora eu vou pegar a função e derivar a segunda vez. Então, a derivada de 18 é 0, de 6x é 6, de menos 12x é menos 12x² é menos 24x. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar esse valorzinho do ponto crítico e vou substituir aqui e testar. Depois eu vou pegar esse valorzinho, substituir aqui e testar, e ver se dá positivo ou negativo. Então, se eu pegar para x igual a 3 meios, então f duas linhas aplicado em 3 meios é 6 menos 24 vezes 3 meios. 24 dividido por 2 dá 12. Então, isso aqui é 6 menos 12 vezes 3, que dá menos 30, que é negativo. Logo, x igual a 3 meios. Ó, se ele é negativo, ele era um ponto de máximo. Ó. Negativo é um ponto de máximo. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu ponto de máximo. E agora a gente testa para o outro. Para x igual a menos 1,
f duas linhas aplicado em menos 1 é 6 menos 24 vezes menos 1, que é 6 menos com menos dá mais 24, que é igual a 30 positivo. Se é positivo, então x igual a menos 1 é um ponto de mínimo. Então, agora a gente já sabe várias informações sobre esse gráfico. O que a gente sabe dele primeiro? Vamos colocar aqui o nosso gráfico. A gente sabe que aqui eu tenho menos 1 e aqui 3 meios. Esse ponto, a gente viu que menos 1 é um ponto de mínimo e o 3 meios é um ponto de máximo. Então, eu sei que esse ponto aqui vai ser um pouco mais para baixo e esse vai ser um pouco mais para cima. Mas eu não sei se ele é assim ou se ele é assim, então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que calcular a f aplicado em menos 1 e f aplicado em 3 meios. A f, a gente fez a f menos duas linhas, agora eu vou aplicar a f de menos 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar lá a função que era 18x, 18 vezes menos 1, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 ao cubo. E ver quanto que dá isso aqui. f de menos 1, então, vai ser menos 18, mais 3, aqui vai dar menos 1, com 4 dá mais 4. Então, aqui deu menos 18, com mais 7, menos 11. Então, menos 1 deu menos 11 aqui. Como a gente já esperava, ele é um ponto de mínimo, né? Menos 1 é um ponto de mínimo. Então, aqui está o nosso primeiro pontinho. E o nosso f de 3 meios vai ser igual a 18 vezes 3 meios, mais 3 vezes 3 meios ao quadrado, menos 4 vezes 3 meios ao cubo. E eu vou fazer isso aqui na calculadora, para ser um pouquinho mais rápido. Então, 18 vezes 3 dividido por 2, mais 3 vezes 3 meios ao quadrado, menos 4 vezes 3 meios ao cubo. E isso deu aproximadamente 20 pontos. Aproximadamente não, deu 20,25. Então, este pontinho aqui vai vir aqui mais ou menos, não está em uma escala muito boa, mas 20,25. E aqui está o nosso segundo pontinho. O que a gente pode fazer também é pegar essa função f de x e ver aonde ela corta o eixo y, f de 0. Então, isso aqui vai ser 18 vezes 0, que dá 0. Aqui também vai ser 0 e 0, né? Vamos pegar aqui a função. 0, 0, 0, f de 0 é 0. Então, f de 0 é 0, a nossa função vai passar aqui por 0. Então, a gente sabe que a nossa função ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ela vai ter um ponto de mínimo, vai passar aqui por 0. E aqui ela vai fazer alguma coisa assim. Tá meio feinho aqui, mas dá pra gente ter uma noção do comportamento da função. Claro, aqui ela continua mais para baixo, né? Então, aqui é o nosso ponto de mínimo, aqui é o nosso ponto de máximo, e essa tem esse comportamento. A gente já vai ver como melhorar um pouquinho mais esse gráfico, porque a gente só sabe que ela está fazendo assim, a gente não sabe ainda muito bem outros comportamentos que ela pode ter estranho ali, que a gente não está prevendo, mas a gente já vai ver isso com os próximos gráficos. O que a gente pode fazer também é depois usar o GeoGebra para poder ver como é que ficaria esses gráficos.
Então, agora a gente vai começar a ver concavidade da função. E ponto de inflexão. Porque aqui a nossa função, ela está vindo côncava para cima e aqui côncava para baixo. Mas será que ela vai fazer isso mesmo? Ou será que ela pode ter algum comportamento inesperado ali no meio? Então, a gente vai aprender como analisar a concavidade. Então, primeiro, eu vou colocar aqui uma proposição para gente. Então, agora a nossa proposição está dizendo o seguinte. Se f é uma função contínua no intervalo fechado a b e derivável no intervalo aberto a b até segunda ordem. Se a segunda derivada da função é positiva para todos os x dentro daquele intervalinho aberto, ela vai ser côncava para cima. Lembra? A concavidade para cima. Se f duas linhas é negativo para todo o x pertencente àquele intervalo AB, então ela vai ser côncava para baixo. Então, eu vou colocar mais uma definição e aí a gente começa a fazer mais exercícios.
Então, o que é a nossa propriedade? A definição está dizendo o seguinte, que um ponto P de C e F de C do gráfico de uma função contínua f é chamado um ponto de inflexão se existe um intervalo AB contendo C, tal que uma das seguintes situações ocorra. F é côncava para cima em AC e côncava para baixo em CD. Aqui não era CD, que era CB. Ou F é côncava para baixo em AC e côncava para cima em CD. Então, o que ele está falando? Eu tenho lá um gráfico, tenho um intervalinho AB, tenho um pontinho C ali, e então eu vou ter um parzinho ordenado, se eu botar aqui no eixo. Um F de C. Então, o X é o C, o Y é F de C. Então, esse é o ponto de coordenadas C e F de C. Se ele está vindo côncavo para baixo e depois ele vira côncavo para cima, ela é um ponto de inflexão, ou seja, ele está mudando de concavidade. Ou, se ele vem côncavo para cima e depois vira côncavo para baixo, ele também é um ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é onde muda a concavidade. Se ela muda exatamente nele, ele é um ponto de inflexão. Tanto se vem côncavo para cima e depois para baixo, ou se vem para baixo e depois vira para cima, de qualquer maneira, ele vai ser um ponto de inflexão. Então, vamos fazer um exercício onde a gente agora vai ter um caso que vai acontecer isso. Então, exemplo 2. F de x igual 6x menos 3x quadrado mais meio de x ao cubo. Então, se eu quero resolver isso, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a primeira derivada para eu encontrar os pontos críticos. Então, vamos encontrar os pontos críticos. F' de x vai ser igual a 6 menos 6x mais 3 meios de x quadrado. Igual a isso aqui a zero, e vamos encontrar os pontos críticos. Para fazer isso, então, a gente vai ter que resolver um Bhaskarazinho de novo. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes o a, que é 3 meios, vezes o c sobre 2a. Então, isso aqui vai ficar 6 mais ou menos raiz quadrada. 4 dividido por 2 dá 2. Dá 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, aqui ficou 36 menos 36 sobre 3. Então, aqui vai dar 0. Isso aqui, então, deu 2. Então, nosso ponto crítico é 2. X igual a 2 é ponto crítico. Para a gente saber se ele é ponto de máximo ou mínimo, a gente tem que usar a segunda derivada. Então, a segunda derivada de x vai ser, a derivada de 6 é 0, menos 6, cai o 2, vai ficar 3x. Então, eu vou aplicar o ponto lá nessa derivada. Então, f de duas linhas de 2 vai ser menos 6 mais 3 vezes 2, que dá 0. Lembra, se ele era positivo, ele era um ponto de mínimo, se ele era negativo, ele era um ponto de máximo. Mas se ele dá 0, ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Então, ele vai ser o que a gente vai chamar de ponto de inflexão, que foi o que a gente acabou de ver a definição do que é isso. Então, a gente pode também analisar a primeira derivada da função aqui, onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Então, para ver a crescência da função. Se a função é crescente ou decrescente. F' de x, então, era... Deixa eu copiar aqui a derivada dela. Se ela só tem uma raiz, essa função, então a gente pode pensar no gráfico dela aqui assim.
aqui em x igual a 2, o gráfico dessa função, ela é uma função côncava para cima, assim, passando aqui em 2 só. Então, ela é inteirinha positiva, ó. Ela é positiva para todos os intervalos. Então, f' de x, aqui eu não quero saber igual a zero, aqui eu quero saber onde que ela é positiva. Ela é positiva para todo x pertencente aos reais. Então, isso implica que a minha função f de x é crescente em todos os números. Então, se ela é crescente em todos os números, não cresce, decresce, ele não pode ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo. O que a segunda derivada também mostrou pra gente, porque a segunda derivada está dizendo que ele é um ponto de inflexão. Então, eu preciso tentar analisar a concavidade dessa função. Então, vamos analisar a concavidade. Vamos usar f duas linhas de x. Onde que está a f duas linhas aqui? Vamos pegar de novo ela aqui. Menos 6x mais 3... Opa, menos 6 mais 3x. Onde que isso aqui é positivo? Então, menos 6x, 3x é maior, passa o 6 para o outro lado, vai vir positivo, x, 6 dividido por 3 dá 2. Então, em 2, ela está, para x maior que 2, ela é positiva, para x menor que 2, ela é negativa. Se a gente fizesse o gráfico dessa funçãozinha aqui, a gente sabe que aqui em 2, para x maior que 2 ela é positiva, para x menor que 2 ela é positiva. Então, ela seria alguma coisa assim. Isso aqui, quando é 0, isso aqui dá menos 6. Então, aqui ela passaria em menos 6, né? Assim. Não seria uma função assim. Onde ela é positiva aqui e negativa aqui. Então, só lembrando, esse é o gráfico da F'. Esse é o gráfico da F duas linhas, que a gente vai usar para fazer o gráfico da F original. Então, o que a gente sabe dessa função aqui? Se F duas linhas é positivo para x maior que 2, ela então, F é côncavo para cima. F duas linhas de x é negativo para x menor que 2, F é côncavo para baixo. E no intervalo aqui de menos infinito até 2 e aqui de 2 a mais infinito, né? Então, a gente vai conseguir usar tudo isso para desenhar o gráfico agora. Então, o que a gente sabe? Vamos juntar as informações que a gente sabe. F é crescente em todo intervalo. Vou botar aqui no cantinho. E... não tem muito. E ela é côncava para cima em x maior que 2 e côncava para baixo em x menor que 2. Então, a gente vai usar todas essas informações para definir. Então, aqui em 2. Se a gente calcular quanto dá f de 2, a gente vai encontrar, substitui 2 lá na função, isso aqui vai dar 4. Ou seja, eu peguei o 2 e coloquei aqui dentro da função original, né? Essa função aqui, 2 vezes 6, 2 ao quadrado vezes menos 3, e assim por diante, isso aqui vai dar menos 4, mais 4. Então, aqui, isso aqui deu 4. Então, aqui eu tenho um pontinho que eu já conheço daquela função. E eu posso também calcular o f de 0 para eu saber aonde que a minha função vai cortar o eixo y, que fica mais fácil da gente garantir que o desenho do gráfico tá bonitinho. Então, se a gente substituir 0, 0 e 0,
ele vai passar para zero também. Então, f de zero é zero. Então, nosso outro pontinho está aqui. Eu tenho um pontinho f de 0 e f de 2. A minha função ela é crescente em todo intervalo, então não está fazendo, não vai subir e descer, ela só vai crescer direto. Só que ela não é uma reta porque é uma função cúbica e não uma função linear, né? Então, o que a gente sabe? Que ela é côncava para cima a partir de 2, então aqui ela vai fazer um negócio assim. E ela é côncava para baixo menor que 2. Então, ela vai fazer um negócio... Opa! Assim. E aqui ela muda de concavidade. E fica um negócio mais ou menos assim. Então, aqui ela é côncava para cima. E aqui ela é côncava para baixo. Novamente, meu gráfico não ficou assim uma maravilha, mas dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, né? Que eu não tão firme assim para desenhar aqui. Mas aqui ela é côncava para cima e aqui, né? Ela é côncava para cima e aqui ela é côncava para baixo. Então, esse é o gráfico da nossa função f de x. Então, esse gráfico era o gráfico da f', esse era o gráfico da f duas linhas que eu usei para construir o gráfico da f de x. Aqui é o zero, né? Beleza? Então, agora a gente vai resumir tudo isso em etapas para a gente calcular como fazer desenhos de gráficos. Então, a gente vai começar a trabalhar de novo, voltar, resumir tudo para a construção de gráficos. Então, aqui eu vou colocar as etapas e o procedimento de cada etapa. Então, a nossa primeira etapa é definir o domínio, encontrar o domínio da função. Então, primeira coisa, eu vou ter que analisar o domínio da função. Por quê? Eu preciso saber se ela está definida em todos os reais, se tem algum ponto que está dando algum problema, se eu tenho... Lembra? Eu não posso ter raiz de número negativo e eu não posso ter número dividido por zero. Nosso segundo procedimento, nossa segunda etapa, vai ser calcular os pontos críticos. Como que eu faço isso? F' de x igualado a zero. Encontro o valor de f de x que faz aquilo ali dar zero. Qual o valor de x que faz a f' dar zero? Nossa terceira etapa. A terceira etapa vai ser encontrar os pontos de intersecção com o eixo x e com o eixo y. O que corta o eixo x às vezes é um pouquinho complicado, mas o que corta o eixo y é fácil, porque é só a gente fazer f de zero e a gente vai encontrar aqui um valor que vai cortar o eixo x, o eixo y aqui, que nem a gente fez nos outros casos, fica bem mais fácil. A etapa 3 e a 2 a gente pode trocar de lugar, tanto faz. Eu acho que quando eu fiz na sala de aula, ontem eu coloquei ele trocados. Então, tanto faz aqui, eu tenho que ter essas duas informações, mas não tem exatamente uma ordem qual dos dois precisa acontecer primeiro. A nossa quarta etapa, então,
vai ser determinar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Como que a gente faz isso? F' de x positiva, ela é crescente. F' de x negativa, ela é decrescente. Então, a gente já sabe isso, então ajuda bastante a gente a determinar tudo sobre a nossa função. Quinta etapa. A nossa quinta etapa, a gente vai encontrar os pontos de máximo e mínimo. Ou, né? Mínimo. Como que eu faço isso? Eu posso fazer através de olhar se ela cresce, decresce, ou decresce e cresce, ou eu posso fazer com a segunda derivada. A segunda derivada aplicada no ponto C negativa, ela é um ponto de máximo. A segunda derivada aplicada no ponto C positiva, ela era um ponto de mínimo. Então, através dessas coisas, a gente consegue definir se aquele ponto crítico que eu encontrei aqui na etapa 3 é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nossa etapa 6. São 7 etapas, tá? A nossa etapa 6, a gente vai determinar a concavidade. E os pontos de inflexão. Se ela, primeira derivada de x, ela é positiva, ela é côncava para cima. F duas linhas de x negativa, ela é côncava para baixo. E F duas linhas de x igual a zero é o nosso ponto de inflexão. E por último, a gente vai juntar todas essas informações e construir o gráfico. Então, vamos fazer um exercício. F de x igual a 3x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x quadrado mais 2. Então, nossa primeira etapa era determinar o domínio da função. O domínio dessa função aqui são todos os reais. Porque não tem raiz, não tem divisão, não tem nada que dê problema. Nossa segunda etapa, eu vou encontrar os pontos críticos. Então, f' de x vai ser 12x ao cubo menos 24x quadrado mais 12x e aqui dá zero. Eu tenho que igualar isso aqui a zero para determinar os pontos críticos. Mas eu tenho uma função cúbica e não quadrada que nem eu tinha antes. Então, eu tenho que encontrar a raiz, 3 raízes. 3. Como que eu faço isso, então? Tá vendo que tem um x em cada um? Eu vou tirar um x em evidência. Então, vai ficar
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 12x em evidência. O 12 não vai fazer muita diferença. Então, aqui vai sobrar um x quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Quando eu tenho produto de duas coisas igualado a zero, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Então, daqui eu tiro que 12x é igual a zero, o que implica a primeira raiz x1 tem que ser igual a zero, porque alguma coisa vezes zero só pode ser, para dar zero só pode ser o zero. E da segunda, eu tiro então que x quadrado menos 2x mais 1 tem que ser igual a zero, e daqui eu faço um Bhaskara para encontrar as outras duas raízes. Então, como vocês já estão craque em fazer Bhaskara, eu vou colocar aqui direto o nosso x é igual a 1. Aqui o nosso Bhaskara vai ter uma única raiz, porque o delta vai ser negativo, então eu vou ter só uma raiz. Então, eu vou ter um x1, o x2 e o x3 são iguais a 1. Então, eu só vou ter duas raízes, apesar de ser uma função cúbica. Tem três, só que duas delas são iguais, né? Então, acaba sendo esses dois. Então, aqui os nossos pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 1. Nosso terceiro passo era encontrar o f de 0. Então, eu tenho que substituir o zero lá na função. 12 vezes 0 menos 24 vezes 0 mais 12. Opa, peguei a função errada. Vamos pegar a função aqui. F de x era 3x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x quadrado mais 2. F de 0 é 0, 0, 0 deu 2. F de x 0 é igual a 2. Então, agora, a gente pode vir para a quarta etapa. Nossa quarta etapa, a gente definiu determinar onde a função é crescente e ela é decrescente. Então, eu tenho que analisar onde que a função derivada é positiva e onde que ela é negativa. Então, eu vou copiar essa função aqui. Que essa é a nossa primeira derivada da função. Onde isso aqui é positivo? Onde isso aqui é negativo? Se essa parte aqui ela é um Bhaskara, o nosso delta deu zero, então ela vai acontecer que nem o caso anterior. Eu vou ter uma função assim, onde aqui em 1 ela vai ser assim. Ela é positiva para todo o intervalo, porque ela é inteirinha acima do meu eixo x. Então, eu posso pensar nisso aqui como um produto de duas funções, uma função g, uma função h, onde h é positivo para todo x pertencente aos reais, né? Ela é sempre positiva. Então, eu tenho que analisar a g. A g, quem está mandando no sinal é x, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando x é positivo, ela é positiva, quando x é negativo, é negativo. Passa aqui em zero. Então, ela é positiva aqui e negativa aqui. Então, quer dizer que a minha função, aqui seria o gráfico da G e esse aqui é o gráfico da H. Então, a minha f' de x, ela é positiva para x maior que zero, logo, f é crescente. Nesse intervalo, para x maior que zero, e f' de x é negativa para x menor que zero. Logo, f é decrescente. Então, aqui é de 0 a mais infinito, e aqui de menos infinito a zero, né? Nesse intervalo ela é crescente, nesse intervalo ela é decrescente. Quarto, quinto passo. Quinto passo a gente vai testar máximos e mínimos. Então, eu vou pegar a nossa segunda derivada da função,
Então, eu preciso derivar essa função aqui. Então, vou copiar ela lá para a gente encontrar a segunda derivada. Quem é a segunda derivada dessa função? Isso aqui vai dar 36x² menos 48x mais 12. E eu tenho que testar isso substituindo os pontos críticos, que são 0 e 1. Então, para x igual a 0, f duas linhas de 0, esse 0, 0 dá 12, que é positivo. Então, x igual a 0 é ponto de mínimo. Lembra? Quando é positiva, é mínimo. E para x igual a 1, f duas linhas de 1, isso aqui vai ser 36 menos 48 mais 12, que vai dar... Quanto desse aqui? Vou pegar a calculadora aqui de novo. 36 menos 48 mais 12. Dá 0. Então, x igual a 1 não é nem ponto de máximo nem de mínimo. Ele é um ponto de inflexão. Então, agora, a gente vai ter que analisar a concavidade da função. Que eu vou usar essa segunda derivada. Então, onde que ela é positiva e onde ela é negativa? Então, eu quero f de x é positivo. Então, 36x², a gente vai ter que analisar o gráfico dessa função. Então, a gente vai ter que fazer um básico. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4. Vou ver esse negócio. Menos 48 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 36, vezes o c, que é 12, sobre 2 vezes 12. Não, 2 vezes 36, que é o a. E isso vai dar 1/3 e 1. X' é igual a 1/3 e x duas linhas é 1. 1 a gente já sabia que era um ponto de inflexão, e agora então a gente tem que 1/3 também é um ponto de inflexão. Então, eu tenho que pensar aqui nesse gráfico. Quando fx é igual a 0, ele é um ponto de inflexão. Então, aqui eu tenho as duas raízes, 1/3 e 1. Não está em escala, né? Mas só para a gente ter uma noção. O a dessa segunda derivada é positivo, então ela é côncava para cima, então ela vai fazer um negócio assim. Então, ela é positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. Então, f duas linhas de x é positivo em menos infinito até 1/3, união com 1 a mais infinito. Ou seja, nesse intervalo, ela é côncava para cima. F é côncava para cima. E no intervalo, então, do meinho aqui, f duas linhas de x é negativo. Para o intervalo de 1/3 até 1. Esse intervalinho aqui do meio. Logo, f é côncava para baixo. Nesse intervalinho.
Então, agora que a gente tem todas essas informações, a gente consegue desenhar o gráfico da função original. Então, o que que a gente sabe? Vamos juntar as informações. A gente sabe que f de 0 é igual a 2. Então, 1, 2. Eu tenho um pontinho aqui. Eu sei que f de 2 é um ponto de mínimo. Eu sei que aqui eu tenho 1/3 e 1. Vou fazer diferente. Vamos botar essa escala aqui. Vamos dizer que aqui é 1 e aqui é 2. Aqui é 1/3 e aqui é 1. Só para ficar uma escala um pouquinho mais. Então, aqui f de 0 é 2. A gente precisa, então, a gente sabe que 2 é um ponto de mínimo. Não, x igual a 0 é um ponto de mínimo. Então, a gente já sabe que essa função vai ser alguma coisa assim, né? Alguma coisa que ela vai ter parecido com isso, porque é um ponto de mínimo. Então, eu preciso saber quanto que dá a f de 1. F de 1, se a gente calcular, jogar lá na função todas as informações, vai dar 3. E a gente precisa saber também quanto que dá o f de 1/3. Que esse aqui eu não tenho calculado, então vamos calcular. Vamos pegar a função lá em cima original. 3 vezes 1/3 elevado à quarta, menos 8 vezes 1/3 elevado ao cubo, mais 6 vezes 1/3 elevado ao quadrado, mais 2. Isso deu 2,4. Essa aqui é aproximadamente 2,4. Então, mais ou menos aqui assim, a gente tem esse pontinho. E f de 1 é igual a 3. Então, aqui tem o 3. Então, o que que a gente sabe? Vamos juntar mais as informações. A gente sabe que a função é crescente antes de 0 é decrescente e crescente depois de 0. Então, se a gente olhar aqui assim, vamos fazer um risquinho assim, ó. Ela vai decrescer aqui antes de 0 e crescer aqui depois de 0. Mudando aqui. Então, vai fazer um negócio assim e depois vai fazer um negócio assim. Então, a gente precisa saber a concavidade. Então, F duas linhas é côncava para baixo nesse intervalo. Antes, vamos copiar isso aqui para cá. E no intervalo intermediário, ela é positiva, né? Ela é côncava para baixo. Então, menos infinita, menos 3, côncava para cima. Então, daqui para cá, ela é côncava para cima. E depois de 1, ela também é côncava para cima. Vou apagar esse negocinho aqui. E aqui, ela também é côncava para cima. Só que aqui no meinho, entre 1/3 e 1, ela é côncava para baixo. Então, ela vai fazer um negócio assim. Então, ela vem côncava para cima, vira côncava para baixo, depois sobe côncava para cima. E este é o gráfico da nossa f de x. Este aqui era o gráfico da f duas linhas de x. E esse aqui, a f', eu fiz a composição em duas, porque eu fiz como produto de duas funções para a gente analisar
só o sinal e não o comportamento da função toda, porque eu vou ter um produto dos sinais dessas funções. E com isso, este é o gráfico da nossa função f que a gente estava querendo determinar. Beleza? Então, com isso a gente encerrou a parte de gráficos. E na próxima, eu vou gravar um vídeo para vocês sobre L'Hopital para vocês assistirem na aula de segunda-feira, porque eu vou fazer o concurso, então a gente não vai ter aula presencial. E aí na quarta-feira a gente termina o conteúdo da parte de derivadas, para daí ter uma aula de exercício, que se não emendar o feriado, nossa aula de exercício dia 14 e a prova de 16. Se emendar o feriado, nossa aula de 16 fica dia 16 e a prova fica dia 21. Então vão estudando já, e a gente não sabe se vai emendar ou não, beleza? Qualquer dúvida pode me mandar e-mail ou mandar pergunta no chat que eu respondo para vocês. Tchau!